Bom, então, falar para vocês também, além do Evangelho de Marcos, esse ano de 52, ele também é especial porque vai ocorrer a morte do mestre do apóstolo Paulo, que é chamado Gamaliel. E o filho dele, né, Simão ben Gamaliel, filho de Gamaliel, que talvez o apóstolo Paulo conhecesse, porque talvez eles tenham se encontrado na escola. Certamente o filho de Gamaliel estudava lá também. Não? Então são contemporâneos. E talvez eles tenham se conhecido. Quando o apóstolo Paulo for diante do Sinédrio para ser julgado, talvez o rabino-chefe, que ele tinha uma posição de destaque, tá bom? O sumo sacerdote presidia o Sinédrio, mas o rabino-chefe tinha uma posição de destaque. Então, tanto que Gamaliel, que era o rabino-chefe, ele opinou naquele julgamento de Pedro. Tá bom? Então, esse homem, ele não participou, pelo menos diretamente, o filho de Gamaliel não é citado no julgamento, mas ele certamente estava lá. Tá ok? Então, ele morreu, o pai morreu no ano 52 e o filho substituiu ele. Tá bom? E assim, eu sempre falo que Gamaliel, ele não deixou nada escrito sobre o apóstolo Paulo. Tem uma outra testemunha que nesse período já existia, que era Flávio Joséfo. Flávio Joséfo era um sacerdote. Talvez ele estivesse naquele momento que o apóstolo Paulo vai ser julgado pelos sacerdotes. E Flávio Joséfo, ele fez comentários sobre os cristãos, né, que é interessante. É interessante nós observarmos, né? Na obra que ele escreve, História dos Hebreus, eu escolhi um texto aqui para poder ler com vocês da História dos Hebreus, do que Flávio Joséfo diz. Então é um testemunho importante entre os judeus. Então preste atenção nesse tópico, falando que Gamaliel não deixou nada escrito, nem teve contato, pelo que nós vemos, com o apóstolo Paulo depois que ele aceitou Jesus, mas esse testemunho de Flávio Joséfo é interessante. Ele diz: nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio. Se todavia podemos considerá-lo simplesmente como um homem, tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Era o Cristo, era o Messias. Flávio Joséfo, ele escreveu provavelmente em latim essa obra, porque ele escreveu destinado ao imperador romano. Então veja que ele afirma: Jesus era o Messias. Bom, será que um judeu escreveria isso? Flávio Joséfo é um testemunho, mas ele não escreveu nesse período que nós estamos estudando. Ele já era uma testemunha nesse período, mas ele vai escrever lá próximo do ano 80, na década de 70, na década de 80, porque ele participa de toda a revolta, toda a guerra dos judeus contra os romanos. Ele foi preso, foi aprisionado, né? Os sacerdotes estavam lutando também. Ele funcionava como um governador da Galileia, ele era o governador da Galileia, melhor dizendo. Então, ele testemunhou a destruição de Jerusalém, testemunhou a destruição do templo. Os judeus sabiam que Cristo tinha profetizado que isso aconteceria. Então, quando alguns perguntam assim: professor, mas Flávio Joséfo chegou a essa conclusão? Bom, na obra, sim. Por que ele teria chegado à conclusão? Porque os judeus conheciam a profecia de Jesus, de que Jerusalém e o templo seriam destruídos. Flávio Joséfo viu isso acontecer, porque ele participou da revolta, foi preso no início da revolta, e depois ele acabou funcionando como um negociador entre os judeus que estavam em Jerusalém, na revolta, e o cerco que o general romano Tito estava fazendo. Então o apóstolo Paulo se tornou
um negociador nesse cerco. E depois ele é contratado pelo imperador de Roma para ele escrever a história. Então, quando ele escreve essa história, ele escreve depois da destruição de Jerusalém. Então ele fala o seguinte, olha, até pelo que esse Jesus havia falado e pela quantidade de seguidores que ele tem, não é impossível que Flávio Joséfo tenha ouvido a argumentação do apóstolo Paulo, principalmente quando ele for preso, ele vai ser levado diante dos sacerdotes do Sinédrio. Talvez Flávio Joséfo estivesse lá, nós vamos comentar sobre isso. Mas observe o que ele afirma, era o Messias. Por que Flávio Joséfo teria chegado a essa conclusão? Normalmente eu respondo o seguinte, ele viu cumprir-se a profecia de Jesus de que Jerusalém seria destruída. Bom, Flávio Joséfo diz ainda mais, veja, os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que o vemos ainda hoje tiraram o seu nome. Então, é um testemunho importantíssimo. Não sei se vocês já ouviram falar que os judeus nem gostam muito da obra de Flávio Joséfo, mas é a maior obra sobre história, né, dos judeus nesse período. Porque as outras obras que vão surgir, Midrash, depois o Talmud, eles eram mais textos interpretativos, eles não têm tanta história como Flávio Joséfo conta. E Flávio Joséfo, na sua história, ele deixa bem claro que Jesus Cristo era o Messias. Por quê? Eu digo o seguinte, porque ele viu cumprir-se a profecia de Jesus. Tá bom? Ele viu Jerusalém ser destruída, ele viu o templo ser destruído. Ok? Bom, além do Evangelho de Marcos, escrito no ano 52, tudo fazendo um paralelo com o que está acontecendo com Paulo, ele está fazendo a obra missionária, tá bom? E Mateus, ele escreve o seu Evangelho no ano 53. Um evangelho que, acredita-se, foi escrito em aramaico. Então, muitas palavras que Jesus estava falando, né, e o apóstolo Paulo, até em determinados diálogos com os judeus, nós temos que avaliar também a possibilidade dele estar falando aramaico. E olharmos as palavras no aramaico, no grego. Bom, então, o evangelho de Mateus, então, ele é bem claro. O Evangelho de Mateus é bem claro, vamos dizer, o seu sermão profético, ele é mais completo que o sermão profético de Marcos, que falava desse triste fim de Jerusalém. Bom, além do Evangelho de Mateus, nós já tínhamos visto a Epístola de Tiago e a Epístola aos Gálatas, a Epístola de Tiago no ano 45, Gálatas no ano 49. Nós estamos no ano 53. Então, no ano 51 foi escrita as duas epístolas aos Tessalonicenses e no ano 52 o Evangelho de Marcos e agora o Evangelho de Mateus. Então, nesse período a literatura cristã está crescendo, como eu disse para vocês. O ano 45 foi escrito o primeiro livro. Eram 16 anos depois da morte de Jesus. Então, a igreja primitiva, o que ela usava? Ela usava as escrituras do Antigo Testamento e o testemunho. Nesse período, o testemunho dos apóstolos que estiveram com Jesus era preciosíssimo. Era preciosíssimo, porque eles podiam contar as experiências que eles tiveram, e certo, nós temos, até João disse, né, que teve muitas experiências, ou seja, obras que Jesus Cristo fez, que não tinha como contar, porque Jesus andava operando maravilhas
a todo momento, durante o dia e à noite. À noite, às vezes, nós encontramos, né, ele, por exemplo, no Monte das Oliveiras, o sermão profético, ele começa no templo, mas ele é feito mesmo no Monte das Oliveiras. Tá, ok? Então, essas obras são importantes. Nesse período que o apóstolo Paulo está na terceira viagem missionária. E ainda na terceira viagem missionária, o ano 54 vai ter uma mudança em Roma, que é Nero, o louco que vai para o poder. Tá bom? E o apóstolo Paulo, quando recorrer a César, como diz, quem era o César nesse período? Vai ser Nero, né? Então, já no ano 54. Então, nesse período, o apóstolo Paulo está na terceira viagem missionária e agora ele vai para a Macedônia.